E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliana, disciplina RPM, da turma 902, para efeito de gravação. Hoje são 2 de abril de 2020 e eu estou gravando essa aula para ser postada no dia da aula de RPM, a pedido da SEDUC. E aí, nessa recontagem dos dias letivos, isso será postado no dia 6 de abril de 2020, a próxima segunda-feira, no horário da aula, que seria, presencialmente, às 10h30 da manhã. Primeiro, realmente, eu desejo do fundo do meu coração que todos estejam bem, gozando de plena saúde junto aos seus, tá? Esse isolamento é necessário, nós vamos vencer essa batalha, então vamos continuar assim numa corrente muito positiva para que tudo isso acabe o mais rápido possível, tá bom? A segunda situação é que, de antemão, eu peço desculpas, porque nenhum professor, eu diria que a maioria, eu me incluo nisso, não estava preparada para uma situação como essa, de adaptação das aulas do modo digital, né? Então, se alguma coisa que sair fora do contexto, ou a cor não ficou legal, enfim, eu peço desculpas, a professora está fazendo o melhor possível, pedindo ajuda aos colegas, assistindo tutoriais que a própria SEDUC tem enviado aos professores. E, assim, a gente precisa mesmo de um empenho muito grande de todos, professores e alunos, para tentar sanarmos esse abismo, eu diria, pedagógico que foi criado, não por nossa culpa, mas foi criado em função do coronavírus, tá? Então vamos todos mesmo nesse esforço para que a gente consiga avançar da melhor forma possível, tá bom, gente? Vamos lá. Eu lembro que nosso último contato, vocês tinham recebido o livro. Eu não tenho esse livro em casa, não consigo baixá-lo pela internet. Então, se algum aluno conseguir baixar esse livro para mim, manda pela plataforma para mim, ou pelo Facebook, pelo Messenger, do Facebook, para eu ter acesso a ele em casa, tá legal? E aí eu lembro que nós sentamos, eu mostrei onde nós tínhamos ido no livro, e eu falei que na aula seguinte, a partir da ideia de semelhança de polígonos que nós tínhamos estabelecido, nós iríamos avançar para a semelhança de triângulos e teorema de Tales. Se não foi isso, gente, por favor, alguém me manda depois uma mensagem na plataforma para poder eu estar me reorganizando. Mas eu tenho quase que certeza que foi isso. Então, a aula hoje é sobre semelhança de triângulos e teorema de Tales, tá? 7 está para 14, 1 sobre 2. 3 está para 6, 1 sobre 2. Então, são proporcionais. Se você quiser olhar isso, não tem problema, do maior para o menor, você teria que estar escrevendo 14 está para 7. E aí, 14 está para 7, você teria 2 de proporção. 6 está para 3. Então, você continuaria tendo 2 como proporção. A outra situação é que as medidas dos ângulos que se correspondem são iguais, tá? Tem que ficar meio óbvio, porque para termos polígonos semelhantes, eu tenho que ter as mesmas figuras. Eu não posso dizer que esse pentágono vai ser semelhante àquele retângulo lá do início. Não faz sentido eu querer comparar uma figura de 5 lados com uma figura de 4 lados. Então, isso fica bem óbvio. A situação dos ângulos, que estão aqui, inclusive a situação que está aqui repetida, ângulos iguais, é que quando você olha cada um dos vértices aqui, cada um dos ângulos, você vai ver que tanto para esse primeiro pentágono quanto para o segundo, nos ângulos correspondentes, eles terão os mesmos valores, tá? E lados proporcionais. O que significa? Eu mantive os pentágonos e eu estou reforçando.
Quando construímos polígonos semelhantes, as medidas dos ângulos são mantidas. Olha aqui, primeiro pentágono, 105 graus, 106 graus, 135 graus, 108 graus, 86 graus. Segundo pentágono, olha aqui, 105 graus, 106 graus, 135 graus, 108 graus, 86 graus. Iguais. São iguais. Os comprimentos mudam. 2, 3, 2, 4. Isso aqui, por um acaso, eu não ofereci medida. 4, 6, 4, 8. Os comprimentos mudam, porém são proporcionais. O que a gente está dizendo? Esse lado aqui só pode olhar para esse lado aqui. Esse é o lado AB do primeiro pentágono. Então, ele só pode olhar para o lado A', B' do outro pentágono. Da mesma forma que o lado BC do primeiro só pode olhar para o lado B', C' do segundo. E assim, se for necessário, ou para você descobrir o que está faltando, você vai entender que todas essas divisões trarão um mesmo resultado. Esse mesmo resultado que eu chamei de K é o que a gente chama de razão de semelhança ou coeficiente de proporcionalidade. Todas as vezes que vocês lerem ou ouvirem a palavra razão, para a matemática, razão significa divisão, tá? Coeficiente também é uma palavra que, para a matemática, indica valor numérico. Então, esse meu K, quando eu comparo esses valores de comprimento, eu vou entender que todos eles vão me trazer o mesmo resultado. Então, eu vou aplicar para a situação aqui em questão. Olha só, o meu lado AB está medindo 2. Esse meu lado AB só pode olhar para o lado A', B', que mede 4. Então, 2 está para 4. É o que você está lendo aqui. Assim como 3, que é o lado BC, está para 6, que é o lado B', C'. Olha aqui. Assim como 4, que é a medida do lado AE, está para 8, que é a medida do lado A'E'. 2 está para 4, você pode simplificar. 3 está para 6, você também pode simplificar. 4 está para 8, você também pode simplificar. Aqui, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6, 4 é metade de 8. Então, o nosso K, para esta situação proposta, está valendo 1/2. Certo, pessoal? Isso vocês têm anotado no caderno. Vamos olhar isso agora especificamente para o menor polígono, que é o triângulo, tá? E aí a gente olha para o triângulo, não só por ele ser o menor, mas porque nós podemos olhar esses polígonos como somatório de triângulos, tá? Eu vou partir desse exemplo que eu achei melhor apresentar dessa forma. Eu estou apresentando um triângulo retângulo. Triângulo ABC, retângulo em C, esse aqui é o símbolo do 90 graus, e aqui estão as medidas desse triângulo retângulo. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Estou apresentando um outro triângulo, tá? Esse outro triângulo, também retângulo, senão não consigo comparar, vamos lembrar a história da semelhança. Tem lados cateto 6, cateto 8, hipotenusa 10. Então, vamos olhar? Cateto só olha para cateto, correto? Hipotenusa só pode olhar para hipotenusa. Então, esse triângulo aqui menor, pensando no maior, esse maior é o dobro do menor. Por isso que está esse fator 2 aqui. E essa notação que está escrita, obrigatoriamente eu estou agora olhando do maior triângulo para o menor. E isso é possível. Sempre nessa ideia de semelhança, você escolhe se é melhor para você ir
da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? O importante é você manter essa sua escolha até o final. Se você começar da esquerda para a direita, você depois no meio do caminho não pode escrever da direita para a esquerda. Aí você não vai ter o fator de proporção mantido, tá? E aí, só para mostrar que os lados foram multiplicados por 2. 3, 6, 4, 8, 5, 10, tá? Se você está olhando agora como redução, você está pensando em divisão por 2. Olha só, do menor para o maior, tá? Deixou de ser semelhança? Não. Só que aí você está na outra escolha, tá? 5 é metade de 10, 3 é metade de 6, 4 é metade de 8. Tá legal? Então, vamos lá. Na semelhança, eu só penso em multiplicação ou em divisão. Essa multiplicação e essa divisão vai depender da sua escolha, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? A semelhança em função dos ângulos, pensando naquela figura, a medida do ângulo A é a mesma medida do ângulo D, a medida do ângulo B é a mesma medida do ângulo E, a medida do ângulo C é a mesma do ângulo F, tá? Esse Azinho, aliás, Azinho não, A maiúsculo, todas essas letras maiúsculas com o circunflexo em cima significa ângulo. Esse Mzinho pequeno é de medida, tá? E aí, esse símbolo aqui é o símbolo que caracteriza a semelhança. Então, se eu quero dizer que eu tenho dois triângulos semelhantes, eu digo que o triângulo ABC é semelhante, aí eu uso esse tio ao triângulo DEF, tá? São 3 casos de semelhança de triângulos, tá, galera? O primeiro é esse. É comum esses casos de semelhança, eles serem conhecidos por essas siglas, tá? A partir dos 3 casos. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro que você se prenda justamente à ideia de semelhança. A outra situação é que muitos livros, e aí eu realmente não lembro se o nosso faz isso, apresenta teorema de Tales primeiro para depois apresentar semelhança. Eu estou fazendo o contrário, porque fica muito mais fácil você resolver todos os casos de semelhança já pensando pelo teorema de Tales. Porque, no fundo, a demonstração de todos os casos que eu vou apresentar aqui, que eu não vou demonstrar, eu não vou perder tempo, a gente já perdeu tempo demais por causa do coronavírus, então eu não vou apresentar demonstração nenhuma aqui. O livro traz, isso também está largamente exposto pela internet. As demonstrações de todos os casos de semelhança passam pelo teorema de Tales. Então, eu não vou me prender a isso, eu vou apresentar os casos e como você vai reconhecê-los, tá? Então, o primeiro caso de semelhança é esse, quando você olha estritamente pelos ângulos, que é o ângulo, 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 AAA. 2 triângulos, certo? Triângulo ABC, triângulo DEF. Deixa eu só afastar aqui o ponteiro. Ângulo B, ângulo E. Então, já estou entendendo que o ângulo B só pode olhar para o ângulo E. Vamos nos guiar pelas cores. Da mesma forma que o ângulo C só vai poder olhar para o ângulo F. Continuando, ângulo A só pode olhar para o ângulo D. Os triângulos são semelhantes. Então, eu não conheço os lados, só tenho os ângulos e a partir disso eu vou estabelecer a minha semelhança entre eles, tá? As medidas, e aí eu estou colocando a situação simbolicamente, tá? Pensando nos ângulos, tá? O ângulo B olhou para o ângulo E, o ângulo C olhou para o ângulo F, tá? Os triângulos são semelhantes entre si. Se os ângulos são semelhantes entre si, automaticamente todos os lados têm que ser proporcionais. Se eu estou falando em semelhança, se os ângulos já estão garantidos, os lados também estarão garantidos, tá? Naqueles critérios de semelhança que nós vimos no outro slide. Um exemplo disso, só voltar aqui para vocês entenderem. Eu achei mais fácil, para mim, foi mais fácil desenhar triângulo retângulo, tá, gente? Então, a maioria dos exemplos está com triângulo retângulo. Triângulo ABC.
tá? Eu vou desenhar um segmento paralelo à base. E esse segmento eu chamei de DE. Então, se você olhar com muita frieza, nesse momento eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo DEC, tá? Aqui, já vou mostrar a situação do paralelo quando eu apresentar o Tales. E, necessariamente, eu tenho esses ângulos também envolvidos, porque a partir do momento que eu tracei esse segmento paralelo, eu estabeleço essa leitura angular entre os dois triângulos que eu consigo visualizar. Então, o ângulo A só pode olhar para o ângulo D, certo? Está aqui caracterizado. O ângulo A só vai olhar para o ângulo D. Agora, pensando no ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo B e eu tenho um ângulo E iguais. Então, o ângulo B só pode olhar para o ângulo E, certo? Se eu tenho essa situação, automaticamente os dois triângulos são semelhantes, tá? Continuando, o segundo caso. O primeiro nós olhamos estritamente para os ângulos. Agora nós vamos olhar estritamente para os lados. Lado, 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 tá? Tem essa configuração aí, esse código, digamos assim, que é o LLL. Se você olhar bem por essa notação, eu estou comparando lados, correto? Para serem semelhantes, quando eu comparo esses lados, eles têm que ter a mesma proporção. Então, manter a razão de semelhança, correto? Configurar que eles são semelhantes. Então, tá aqui. Triângulo ABC, apresentei as medidas. O triângulo A', C', B', apresentei as medidas. O lado 10 só pode olhar para o lado 5. O lado 8 só pode olhar para o lado 4. E o lado 6 só pode olhar para o lado 3. Se você olhar bem, até seguindo pelas cores, você está pensando numa espécie de correspondência. Porque como é que você vai dizer que o 5 vai olhar para o 8? Como é que você vai dizer que o 4 vai olhar para o 10? Não faz sentido, concorda? Então, do jeito que está sendo colocado aqui, como eu estou colocando A', B' está para A, B, então eu estou olhando do maior triângulo para o menor triângulo. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Esse aqui está medindo 8. Esse aqui, BC, está medindo 4. 8 dividido por 4 são 2. Por fim, 6 dividido por 3 também é 2, tá? Repito, essa configuração eu estou olhando do maior para o menor. Tá legal? Se isso acontece, são semelhantes. Último caso, aí seria a mistura dos dois, que eu diria que em concursos é o que mais aparece e o que mais é cobrado, tá? Eu não coloquei aqui nesse slide de propósito, e aí eu estou esperando algumas situações da SEDUC, em termos de prioridade. Depois desse terceiro caso, eu teria que estar apresentando um teorema, que seria o teorema de bissetriz interna. Eu estou omitindo isso, tá? Porque para falar de teorema da bissetriz, eu precisaria fazer todo um trabalho antes. Então, eu estou me prendendo nessa ideia de semelhança, em todos os casos possíveis em relação a isso, e depois a gente continua a vida, tá, gente? Então, vamos lá, o último caso de semelhança, que é o lado, ângulo, lado, dois triângulos novamente, e aí vamos fazer as marcações angulares. Ângulo B olha para o ângulo E. Quando eu falo olha para o ângulo, não necessariamente eu vou conhecer os dois, porque assim, cada uma dessas situações, ele vai me oferecer informações e vai ficar faltando uma. Essa uma informação é justamente o que ele vai te cobrar. Então, por exemplo, aqui, dois ângulos. Ele pode te oferecer os dois. Se ele te oferece os dois ângulos, como eu estou no caso lá do ângulo lado,
ele teria que fazer uma comparação entre os lados. Tá aí já expostos. Então, de repente, ele te oferece os ângulos, te oferece esses lados aqui, te oferece esse BC e não te oferece o EF. Aí ele vai te cobrar justamente quanto é que mede o lado EF. Como é que você vai enxergar, como é que você vai atender a cobrança dele? Justamente pelo argumento de semelhança. Se você está entendendo que eu tenho ângulo e dois lados a serem comparados, vamos dizer assim, você está dizendo que o lado DE só pode olhar para o lado AB. Da mesma forma que o lado EF só pode olhar para o lado BC. Tá legal? Se isso aqui, o resultado disso, for o mesmo, então você tem triângulos semelhantes, tá? E nessa situação, como a gente está na explicação, repito, ou esses ângulos são iguais, tá? Ou esses ângulos são iguais, e aí, nesses quatro lados aqui, um vai estar faltando, e ele vai afirmar para você que os triângulos são semelhantes entre si, tá? Mas, no teorema de Tales, eu acho que isso vai ficar, essa minha fala vai ficar mais clara. O ângulo B só olha para o ângulo E, por fator de semelhança, então eu tenho os lados proporcionais entre si. Tá, gente? Os três casos de semelhança aí expostos. E nós chegamos ao nosso último exemplo de semelhança. Repito, para mim foi mais fácil desenhar esse tipo de triângulo, tá, gente? Desculpa, professora. Triângulo retângulo. Eu estou mantendo os mesmos valores para manter a ideia, principalmente de posicionamento. Lado 6 só pode olhar para o lado 3. Lado 4 só pode olhar para o lado 8. Do jeito que eu estou falando, inclusive, aqui, eu tinha que ter colocado o 8 primeiro e depois o 4, tá? Mas é essa a ideia. E aí os ângulos são os mesmos. 90 aqui e 90 lá. A C' medindo 6, 6 está para 3, 8 está para 4, os ângulos sendo os mesmos, tá, gente? O maior é o dobro do menor. Triângulos semelhantes entre si. Foi? Chegamos ao auge. Chegamos ao auge da nossa aula. Teorema de Tales. Professora, não começa. Eu tenho que começar, minha gente. Tales é o cara. Eu diria que para a fase que você está e até o final do seu ensino médio, você vai usar muito teorema de Tales. E se você se deparar com alguma situação em geometria que você possa resolver por Tales, abra um sorriso que você está bem. Porque, no fundo, o que você está olhando é proporção. Se você está olhando proporção, você está olhando semelhança. Então, vamos lá? Se eu estou olhando proporção e eu estou olhando semelhança, significa que eu tenho situações pré-existentes. Que situações são essas? Ângulos iguais e lados proporcionais, tá? Eu sempre acho interessante, quando a gente vai falar de um teorema, né, especificamente de alguém, falar um pouco sobre esse alguém. E aí, não se espantem se vocês lerem, o livro de vocês também traz muito isso. A maioria dos livros de matemática, inclusive, também faz isso. Não se espantem se vocês lerem muitas situações em matemática, muitos teoremas de matemática sendo criados por filósofos. Boa parte da ciência em si, ela foi criada por filósofos, pelo argumento da necessidade do ser humano de estabelecer como é que ele vai interpretar a sua necessidade ao que a natureza já apresenta. Então, quando fala que o Tales é um filósofo, e principalmente quando fala que tem situações associadas ao comércio, tem livros mais formais de matemática que dizem que a geometria ela foi criada não só para explicar as formas geométricas, mas para estabelecer um vínculo com o comércio, porque o comércio não gosta de perder. Nós estamos vendo essa situação aí, essa guerra, né?
funcionam as lojas, não funcionam as lojas, fica em casa, não fica em casa. Então, o comércio não gosta de perder. E em geometria, você vai entender que não existe perda, não vai ter resultado negativo em nada de geometria. Nesse fator, então, nesse momento, nessa ideia que a gente está criando, você não vai encontrar resultado negativo em momento nenhum. Além disso, dentro desse traço do Tales de explicar o universo com a geometria, esse final é muito interessante. Depois de aposentado que ele vai se dedicar à matemática. Então, sempre, assim, nunca há tempo perdido, né? Você tem um sonho ou você tem uma vontade, você... Olha a técnica, tá vendo? Vão acontecer. Foi. O espaçamento entre A e B, esse espaçamento, na verdade, chama-se segmento. Então, o segmento AB tem o seu correspondente na reta Q, que é o segmento A'B'. Vê se eles não estão na mesma direção, certo? Da mesma forma, aí eu tenho muitas maneiras de olhar. Eu estou olhando segmento AB com A'B', certo? Eu também posso olhar assim, ó, BC. Eu tenho esse espaçamento aqui, tá? Que aí eu posso olhar também aqui. Esse é o correspondente do segmento BC. Segmento CD, tá aqui. Tá aqui. Quem é o correspondente dele? C'D', tá? Mas se eu quiser olhar o todo, eu posso pensar em AD. Até enxergar, né? Acho que vai. Eu posso olhar do A até o D. Certo? Quem vai ser, então, o correspondente, vamos colocar assim, na outra reta, do meu segmento AD? Vai ser o A'D'. Então, se eu pego o todo de um lado, eu posso pegar o todo do outro. Quem vai definir isso, como você vai olhar, ou é a sua necessidade, se você estiver fazendo uma aplicação, mesmo no seu dia a dia, ou o próprio problema, o próprio enunciado da situação problema que você vai ter que resolver, tá? E aí vamos para frente, tem os exemplos lá na frente, tá? Deixa eu trocar. O enunciado do teorema de Tales é esse. 1 dos. Feixe de retas paralelas interceptadas, ou seja, cortadas por segmentos transversais, formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes. Olha, de novo, eu falei que você ia me ouvir muito falar a palavra proporção. Olha aqui de novo, tá? Essa é uma maneira de você falar o teorema de Tales, de você observar, aplicar o teorema de Tales. Ou você também pode pensar, e nós vamos executar muito dessa forma. Se duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, então a razão, e aí eu estou repetindo o que eu disse bem lá no começo da aula, todas as vezes que você ler ou ouvir a palavra razão, razão significa divisão. Duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, então a razão entre quaisquer dois segmentos dessa transversal será exatamente igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Como vocês dizem, traduzindo. Está aqui o meu feixe de retas paralelas cortados pelas transversais, tá? Formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes, não é isso? Então, a gente vai poder usar o teorema de Tales estabelecendo a proporção. Vamos lá aos segmentos correspondentes? Eu posso olhar tudo de um mesmo lado. AB está para CD. AB está para CD. Assim como, se eu comecei olhando pelo lado AB, esse lado AB só pode olhar para o seu correspondente. Quem é o correspondente dele?
a linha B'. Tá aqui. Assim como, se eu continuei na parte de baixo pensando no segmento CD, eu só posso olhar no correspondente dele, que é o C', D'. Tá, gente? Eu tenho muitas maneiras de olhar isso. Essa é uma. Essa é uma. Outra. Tá texto aqui de novo. Feixe de retas paralelas interceptados por segmentos transversais, formando segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Pensando no teorema de Tales ainda. Vamos lá. Foca o seu olhar. Segmento AC. Olha bem onde está o segmento AC. Visualizou? Tá aqui. AC. Então, ele olhou um pedaço maior, digamos assim. Aí, ele está comparando um pedaço maior com um pedaço menor, não é? Então, ele está comparando aqui com a B. Tá? E aí, eu vou fazer a marcação. AC está para AB. Assim como, já que eu vou manter a proporção, se eu comecei olhando para o AC, quem será o segmento correspondente ao segmento AC? Isso aí, a linha C'. Tá aqui. Assim como, olha aqui, ó. Aqui. AC olhou para AB, maior em relação ao menor. Então, do outro lado, assim como a C' está para a linha B'. E aí, eu fiz a marcação aqui de novo, para você ver a correspondência. Última situação possível de visualização. ACBC. Foca aí. Acha onde estão os segmentos AC e BC. Achou? Esse eu não vou riscar, não, de propósito. Para você ter a situação visual. AC, BC. Achou? Vou te ajudar aqui com ponteira laser. AC, BC. Certo? Está para... Se você começou falando ou olhando AC, você só pode olhar quem do outro lado? Isso é o pensamento. A linha C', tá? E se você comparou o AC com BC, então você começa comparando a linha com C' e o correspondente desse pedaço, desse segmento, que é o segmento B', C'. Certo? E aí eu estou fazendo aqui essas marcações de cores para ficar bem claro ou as suas possibilidades de olhares em relação a isso. Então, assim, da mesma forma, lá na semelhança, você vai escolher como começar, como você vai olhar, tá? O importante é que a escolha que você fizer inicialmente vai com você até o final, tá? Vamos a alguns exemplos aqui do Teorema de Tales, que aí eu acho que vai ficar implícito para todo mundo que a gente está falando de semelhança, tá? Vamos ao primeiro caso? Tá aí. Triângulo, as medidas. Ele está te pedindo a medida do segmento CE. Como ele ofereceu todas as medidas em metros, ele também está te cobrando isso em metros. Beleza. Então, vamos com calma analisar. Você tem um triângulo, sem começar a apresentar resolução, tá? Você está vendo um triângulo grandão, que é o triângulo ABC. E você está vendo um triângulo menor, que é o triângulo ADE. De novo, você está vendo um triângulo ABC, é o grandão. E você está vendo um triângulo menor, ADE. Se você pensar naquela história do feixe paralelo, se você prolongar aqui uma linha nesse segmento DE, e se você prolongar aqui essa linha do segmento BC, você vai ver que DE e BC
fazem parte de cada um, né? DE está numa reta, BC está em outra reta, e essas retas são paralelas entre si. Essas retas são paralelas entre si, cortadas por duas transversais. Qual é a primeira transversal? Essa que passa aqui pelo lado AB, essa é uma transversal. E a outra transversal é essa daqui, a que passa pelo lado AC, tá? Então vamos ver aqui. Tá lá o triângulo, tá? Tá bem clarinho assim, porque eu não consegui mudar as cores, tá? Pelas informações do enunciado, o seu lado AB mede 30 metros. Tá lá, lado grandão. O seu lado AD tá medindo 10. O seu lado AE tá medindo 12. Só que eu não marquei ainda. E aí eu tô tirando uma conclusão bem óbvia. Vou voltar um pouquinho aqui. Ele me deu o tamanho do todo. Ele me deu o tamanho do AB, que mede 30. AB é daqui até aqui. Tá. Ele também me informou que daqui até aqui, ó, tá medindo 10. Se eu tenho esse todo aqui medindo 30 e eu tenho um pedacinho medindo 10, é porque o outro pedaço só pode medir 20. 20 mais 10, 30. Tá? Beleza. E aí, eu vou fazer a marcação do lado AE, que tá medindo 12. Ele me pede justamente o tamanho desse pedacinho aqui, ó. CE. Eu tô falando pedacinho para você se familiarizar melhor, mas a palavra correta é segmento. Então, ele tá me pedindo a medida desse segmento aqui. CE. Certo? Então, vamos pensar no teorema de Tales? Ele me deu o todo, né? Ele me deu o todo. Será que eu teria como comparar o todo? Esse todo de um lado com o todo do outro? Ou melhor ainda, será que eu posso olhar para os lados correspondentes? E aí? 10 está para 20. Então, eu estou olhando para os segmentos correspondentes, certo? Assim como 12 está para X. Então, eu fiz uma escolha. Qual foi a minha escolha? Já que ele me deu o todo e eu consegui, ele me deu o todo e me deu essa informação aqui, automaticamente eu tirei essa conclusão. Então, eu posso olhar pelos segmentos correspondentes. Eu escolhi olhar primeiro tudo de um lado, para depois olhar tudo do outro. Então, 10 está para 20, assim como 12 está para X. Essa foi a minha escolha. Você também poderia fazer um exemplo. 10 está para 12, assim como 20 está para X. Você encontraria o mesmo resultado que eu vou apresentar aqui. Outra maneira, 12 está para 10, assim como X está para 20. Você encontraria o mesmo resultado. Última situação, que aí seria um pouco mais complicado para vocês visualizarem, mas para o teorema de Tales é possível. Um exemplo, tá? 10 está para 12, assim como 30 está para 12 mais X. E aí esse 12 mais X é porque esse 30 não representa o lado AB todinho, não é o lado AB todinho, então o meu lado AC todinho é a soma do 12 com esse X que eu não sei. Então, eu teria que estar escrevendo 12 mais X. Então, eu tenho muitos caminhos para poder achar esse X usando o teorema de Tales. Basta eu ser coerente com a minha escolha. E, além disso, eu tenho que ser coerente com a correspondência. Se eu estou começando com o 10, o meu 10 não vai olhar para o X. Esse 10 não é o segmento correspondente ao X. Da mesma forma que o 12 não é o segmento correspondente ao 20. Tá, pessoal? Então, 10 pela minha escolha aqui para a aula, 10 está para 20, assim como 12 está para X. Como é que a gente resolve isso? Multiplicando cruzado. E aí, quando eu falo multiplicar cruzado, eu estou falando literalmente nisso aqui. Tá? Isso é multiplicar cruzado. 10 vezes x, 10x. Igual 20 vezes 12, 240.
tá? Esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 240 dividido por 10 dá 24. Então, esse segmento, que é o segmento CE, é um segmento que mede 24 metros. Então, é a letra B de bola, tá? Poderia também fazer isso aqui. Ih, gente, vamos lá. Vou tentar, tá? Desculpa, tia. Tá vendo esse 10 sobre 20? Esse 10 sobre 20, você poderia cortar o zero. Cortei o zero. Se eu cortei o zero, sobrou 1 na parte de cima, nossa, sobre 2 na parte de baixo, tá? É assim que a gente entrega que não tem coordenação motora, tá, gente? Você cortou desse lado só, você não mexeu nesse, certo? Então, você vai colocar o igual e vai repetir, nossa, o que você tem do outro lado, tá? O que você tem do outro lado, desculpa, que tá muito engraçado. Pronto, vamos focar aqui. Existiu a possibilidade de eu conseguir enxergar que eu tenho 10 em cima, 20 embaixo, cortei os zeros. Beleza? Então, sobrou do lado esquerdo 1 sobre 2, do outro lado que eu não mexi, continuou sendo 12 sobre x, certo? E aí eu multiplicando o cruzado, eu vou encontrar que x vezes 1 é x, igual 2 vezes 12, 24. Viram? Então, repito, você tem muitas possibilidades de resolução. Basta que você seja coerente com a ideia de semelhança e principalmente com a sua escolha inicial, tá? Vamos continuar. O segundo exemplo, eu tenho essa situação aí. Você tá vendo a figura de um terreno, né? Por cima, assim, parece um terreno. E aí, quando você começa a ler o enunciado, você entende que você está vendo, na verdade, é um trecho, um setor, um bairro, de uma cidade, que seja. E aí, ele está mostrando claramente para você e está definindo para você tamanhos e, principalmente, formato. Do jeito que a figura foi oferecida, tem que ficar claro para você em relação à visualização que você tem que estar vendo 2 triângulos. 2 triângulos. E aí, dentro da historinha dele, são avenidas, tem o mesmo ponto em comum. Esse mesmo ponto você já tem que começar a associar e tem a ver com reta transversal ou retais transversais. Ó, essa é uma, aquela ali é a outra, certo? Se eu tenho retas transversais, eu tenho também, então, feixe paralelo. O meu feixe paralelo está aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse segundo aqui. Tem gente, eu tenho certeza que tem gente que está pensando assim, essa é aquela figura do anterior, só que ela está virada. É mais ou menos isso, tá? E aí ele conta tudo na historinha para você, oferece todas as informações e pede o comprimento do outro quarteirão. O X aqui pra gente no contexto do enunciado é o quarteirão. Então tá bom. Eu tenho que visualizar isso. O que ele me oferece, vamos colocar assim, do nosso cotidiano, traduzindo para o nosso conteúdo, é essa figura aí. Então, tem que ficar claro que você está vendo 2 triângulos. Um triângulo é esse aqui, ó. Esse que tem o 60 e o X como um lado só, que tem esse lado aqui que eu não conheço, e ele também nem me ofereceu, e eu tenho esse lado todo aqui, ó, que seria o 80 mais 90, tá? E o outro triângulo é esse menor aqui, ó, que eu tenho o 60 como um dos lados, eu tenho esse aqui que ele não me ofereceu, e eu tenho esse outro lado aqui que está medindo 80, certo? Então, como é que a gente vai pensar nessa figura aplicando o teorema de Tales? Um dos caminhos é esse. 60 está para x, então eu estou olhando tudo dessa transversal. Se 60 está para x, esse 60 só pode olhar para qual segmento correspondente a ele? O 80. A 60 está para x, assim como 80 está para 90. Vê se não é.
80 é o segmento correspondente ao 60. 90 é o segmento correspondente a x. Certo? O que a gente falou no anterior? Multiplica cruzado. 80 vezes x, 80x. Igual 90 vezes 60, 5.400. Esse 80 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E aí 5.400 dividido por 80 dá 67,5. Professora, deu um número quebrado. Nenhum problema. É número. Ele está te pedindo a medida de um quarteirão. Então, esse quarteirão tem essa medida, 67,5 metros, tá? Eu não vou fazer aqui de novo com caneta, porque eu não vou passar vergonha de novo. Mas também fica claro aqui, a outra possibilidade é você pegar esse 0 do 80 e cortar com o 0 do 90. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, você pode cortar, ou você corta na mesma vertical, ou você corta na mesma horizontal. Eu não posso fazer corte nunca assim, tá? Na diagonal eu não posso simplificar nada, tá? Quando a gente fala assim, cortar o 0, no fundo a gente está simplificando por 10, de maneira mais rápida, tá? Então, eu só posso simplificar nessa estrutura que eu estou vendo, fração igual a fração, eu só posso simplificar coisas na mesma vertical ou coisas na mesma horizontal. Tá, gente? Terceiro exemplo. A professora está diferente dos outros. Está. Será que você consegue aí? Você não vai conseguir, infelizmente, falar para mim, né? O que você está vendo de diferente, né? Mas eu acho que você vai reparar algo diferente nessa figura comparada com as demais, não vai? Você não tinha isso aqui. Você não tinha isso aqui nas outras figuras. Parece que você tem assim um triângulo torcido, né? Um triângulo grande que você torceu. Não é isso? Torceu nada. Você tem um ponto em comum. Tá? Ele te oferece todas as informações, ele foi generoso oferecendo a figura, tá? E para esse estilo de enunciado, tipicamente, ele vai te oferecer a figura, tá? E ele está te cobrando qual é o valor de x. E aí você olha, opa, o x pertence ao segmento BC. Aí a sua mão, pelo que você viu dos anteriores, a sua mão vai coçar, mas vai coçar para você escrever 4 está para x. Aí você vai falar assim, você vai escrever 4 está para x e vai botar o igual a 6, porque você não tem ninguém do outro lado, certo? Para comparar. E agora? Como é que você resolve isso? Ele só falou para você que o segmento BC, que é o que ele está te cobrando, é o que mede x, e o que o lado BD todo mede 7. E agora? Como é que a gente faz? Do jeito que está ali, repito, a ideia que você vai ter é que parece que está torcido, né? Não tem nada torcido. Na verdade, o que você tem ali é isso aqui. Segundo as informações dele, AB é paralela a DE, certo? Então tá aqui, ó. AB paralela a DE. Muito bem. E aí você tem as transversais. Quem são as transversais? É a reta que passam os pontos B e D, tá aqui na figura grandona e tá aqui na figura menor. E a outra transversal é a transversal que passam os pontos A e E. Tem uma reta aqui que passa por esses pontos aí, essa é a outra transversal. E aí, se você olhar bem, você tem tudo da outra transversal. Você tem o 4 e o 6. E aí você tem também tudo da outra. Não, professora, eu não tenho não. Tem sim. Ele não informou para você que do ponto B até o ponto D de dado você tem 7? Não é o seu todo? Fala para mim quanto é que dá 4 mais 6.
Você falou aí, eu ouvi aqui, 10. Então, você também tem o todo do lado AE. Esse 7, que é o todo, está para esse todo aqui, que é o 10. De novo. Vou escrever que vai ficar melhor. Aqui. Isso é o que ele quer. X está para 7. Então, eu estou pegando esse segmento e estou comparando ele com o lado, vamos colocar assim, que ele faz parte, com o todo. Então, x está para 7, certo? Assim como, quem é o segmento correspondente ao x? É o 4. Só que eu não olhei o 7 é o todo. Olha aqui que eu escrevi embaixo, 4 mais 6. Então, se esse 7 é o todo, que é o lado BD, é o segmento BD todo, então também tem que olhar para o segmento todo AE, 4 mais 6 é igual a 10, tá? E aí é o que eu fiz direto, 4 mais 6, 10, 10 vezes x, 10x, igual 7 vezes 4, 28. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x é igual a 2,8, tá? Então, de maneira muito assim, como é que eu posso dizer? Simplória, tem gente que chama isso de macete. Tomem cuidado quando vocês olharem, dentro desse contexto do Teorema de Tales, figuras desse tipo aqui. Porque a tendência natural é vocês escreverem. Então, um exemplo. Essa informação do 7 centímetros, o aluno colocaria aqui, onde eu estou destacando, ó, onde o laser está passando aqui. O aluno escreveria 7 aqui, aí colocaria 4 está para x, assim como 7 está para 6. 7 está para 6, desculpa. Perderia a questão, tá? Não olhem dessa forma. Esse x pertence a essa reta aqui, tá? Da mesma forma que o 4 pertence a essa outra reta aqui. Então, você tem que pensar acompanhando a sua reta. Tá legal, gente? Cuidado com esse tipo de figura aqui. E o último exemplo, eu diria que é um exemplo muito tradicional para tudo. Para Teorema de Tales e principalmente para semelhança de triângulos. Esse exercício, especialmente, quando eu busquei algo para colocar como exemplo, ele foi apresentado como um exercício de semelhança de triângulos. Mas, para resolvê-lo, eu vou usar Teorema de Tales. Nós vamos usar Teorema de Tales. A historinha diz que você tá vendo aí a figura, que ele, de novo, ele foi generoso. Eu coloquei com figura porque a gente está numa situação, vamos colocar assim, inicial, e está no PowerPoint. A maioria dos problemas de semelhança de triângulos, ele faz essa descrição de enunciado e não traz a figura. Então, você vai fazer um esboço. E esse seu esboço seria a tradução, ou a transcrição, melhor dizendo, das informações do enunciado para você enxergar quem você vai comparar, tá? Você está vendo a antena de TV colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro de altura, tá aqui bonitinho. Essa antena projeta uma sombra de 6 metros, tá? Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. E aí ele te pergunta qual é a altura da antena, porque a antena em si, ele afirma isso, ele começa dizendo: a antena é colocada sobre um bloco de concreto. Então, a sua antena, mesmo em termos de altura, é daqui até lá em cima. Então, ele quer saber, quando pega o seu X, é isso aqui, ó. O seu X é esse segmento todinho aqui. Tá? Muito bem. Como é que você transcreve essa figura para a nossa situação? Tá aqui. A situação, o esquema que está lá é esse, ó. Essa aqui é a sombra do concreto, isso aqui é a sombra da antena. Isso aqui é a altura do bloco de concreto. Isso aqui é o que a gente não sabe, que é a altura da antena. Então, a antena está daqui para cima, certo? Esse símbolo aqui significa que eu girei o meu triângulo. Eu tinha necessidade disso? Não.
Eu resolvi colocar para poder ser, eu prefiro girar, eu visualizo melhor assim. Aí, assim, é opção de cada um e questão de prática mesmo. Se for melhor girar, problema nenhum. Desde que você estabeleça e mantenha todas as informações em seus devidos posicionamentos, tá? Essa rotação que eu acabei fazendo te ajuda muito, porque você vê com muita clareza, quem são os segmentos correspondentes. Então, esse girar facilitou para isso. Então, pelo teorema de Tales, pela minha escolha aqui, 1 está para x, assim como 1,5 está para 6. Eu poderia também escrever 1 está para 1,5, assim como x está para 6. Poderíamos também escrever 1,5 está para 1, assim como 6 está para x. Repito, tudo depende da sua escolha. Se eu comecei escrevendo que 1 está para x, eu não posso colocar do outro lado, 6 está para 1,5. Se eu comecei com 1, eu tenho que olhar para o correspondente dele, que é 1,5, tá? E aí, multiplicando cruzado, 1,5 vezes x dá 1,5x, igual 6 vezes 1 são 6. Esse 1,5 passa para o outro lado, dividindo, e aí 6 dividido por 1,5, que eu não mostrei aqui, é igual a 4, tá? O que te atrapalha nessa divisão é a vírgula, deixa para você rir aí um pouquinho. A situação ali em questão, você tem x igual, tá melhorando um pouquinho agora, hein? 6, nossa, que 6 horrível, 1,5. Quebra o galho da professora aí, pelo amor do senhor, hein? Essa é a situação. Quem te incomoda nessa divisão, tenho certeza que é a vírgula. Então, como é que a gente evita ou tira esse desconforto? O seu decimal está na parte de baixo e depois da vírgula você tem um algarismo só. Então, a gente vai cortar a vírgula, e o cara de cima, o valor de cima, vai receber em zeros a quantidade de algarismos que eu tinha aqui depois dele. Então, se eu tinha um algarismo só, esse 6 passa a ser 60. E o que era 1,5 passa a ser... Nossa! 15, tá? E aí pensa, R$60 dividido para 15 pessoas é igual a 4. Tá bom, gente? Seguinte, aqui está a teoria. Eu estou entendendo, ou procurando entender, porque a SEDUC está, repito, esse universo de à distância é tudo muito novo, chegam as informações, mas ao mesmo tempo elas não chegam com clareza para os professores. Então, nesse primeiro momento, a teoria foi finalizada, eu disponibilizei na plataforma um arquivo com exercícios, que eu chamei esse arquivo de reforço de ideias. Esses exercícios não são avaliativos, mas você precisa treinar tudo que foi apresentado agora. Então, por favor, faça esses exercícios. Já, professora, eu posso imprimir? Se você tiver disponibilidade, é com você. Ah, professora, eu prefiro imprimir, mas eu vou resolver no caderno. Então, faça essa marcação. Coloca, por favor, a data que você recebeu esse arquivo na plataforma. Então, você recebeu dia 6 de abril. Coloca essa data, caracterizando que foi a nossa aula dessa data. E aí, reforço de ideias. E aí, você resolve no caderno, tá? Ah, professora, eu vou imprimir, vou resolver na folha e vou colar no caderno. Cuidado para você não colar o verso, porque, em nome de Jesus, nós vamos voltar em algum momento para o presencial. E aí eu vou estar verificando esses cadernos para ver, comprovar quem acompanhou a professora ou não, tá? Dúvidas que eu sei que surgiram, anotem, tá? E aí na próxima oportunidade eu vou ver como a gente vai solucionar essas dúvidas. E fiquem atentos, porque a partir desse dia 6 eu vou estar mandando mensagem nas plataformas do tipo, olhem o arquivo, procurem um canal, link com algum vídeo explicativo,
tá bom? Ou alguma foto, eu tenho mandado alguma foto com a resolução de algum exercício específico, tá? Ou até a situação da aula mesmo ao vivo, né? Como a Seduc tá chamando, e aí no dia da aula, ou seja, em alguma segunda-feira, no horário, a gente vai estar ao vivo, eu daqui, vocês daí, e aí a gente aproveita para tirar essas dúvidas, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem me ouvido, e repito, pensamento positivo, cada um com a sua fé, com a sua força, para que a gente saia disso tudo e vença a batalha do coronavírus. Tá bom, gente? Beijo para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.